Glória, 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 glória. Graças e paz, irmãos. Como vocês estão? Cheios da presença do Senhor? Nossa, gente, me empolga aí, por favor. Isso aí, já. Eita glória! Glória a Deus, aleluia. Queridos, nós estamos felizes por esse momento, né? Que responsabilidade fechar essa série de mensagens sobre imersão. Eu acredito que todos aqui já foram muito grandemente abençoados pelo Senhor. Todos aqui já foram cheios da presença dele, sim ou não? E se você não foi, se prepare, puxa o cinto aí, porque daqui a pouco você vai soltar esse cinto para transbordar diante da presença. Amém ou não? Então se desconecte agora, em nome de Jesus, do celular, sabe, de todo pensamento aí que atrapalha, e entre agora diante da presença do Eterno mais uma vez. Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e fale com Jesus agora. Fale: Jesus, peça para Ele falar o seu coração. Eu não tenho palavra, mas Jesus tem palavra de vida eterna para você. Deus, nós nos colocamos aqui, Senhor, diante de Ti. Pai, reconhecemos que Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és o nosso alimento, Jesus. Só o Senhor pode matar a nossa fome. Só o Senhor pode suprir o nosso anseio interior. Jesus, nós queremos declarar, Senhor, que amamos a Tua presença, que almejamos viver o grande dia do Senhor, que vivemos para alcançar, Deus, aquele dia em que veremos a Tua face, em que contemplaremos o Senhor assim como o Senhor é. Pai, eu peço que o Senhor nos conecte, Senhor, com essa dimensão de eternidade, Pai. Deus, porque nós somos assolados, Senhor, diariamente, com tantos embaraços, Senhor, com as coisas dessa vida. E muitas vezes, Pai, deixamos de criar expectativas com a eternidade. E que hoje, Pai, o Senhor possa nos inserir nessa atmosfera de anseio pelo eterno, de desejar o céu, de desejar estar contigo, de desejar ver a Tua face, de entender, Pai, que nós estamos aqui, Senhor, apenas de passagem, Senhor, porque o Senhor tem algo maior para nós. Meu Deus, nos coloque nesse ambiente, Senhor. Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece cada um que aqui está. O Senhor sabe das lutas, das dores, das adversidades, dos pensamentos, das lutas, das pressões, das tribulações. O Senhor conhece tudo, Pai. Mas o Senhor é aquele que nos enche de esperança. O Senhor é aquele, Pai, que coloca os nossos olhos fixos no Senhor. O Senhor é aquele, Pai, que endireita as nossas veredas, Pai, e que nos faz ter a certeza de que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Pai, nos cerca aqui, Senhor, com Teu amor, com a revelação, Pai, do Teu Espírito. Espírito Santo, em nome de Jesus, revela a Tua palavra dentro de cada um. Espírito Santo, fala dentro de cada um. Eu oro para que ninguém saia daqui da forma que entrou, mas que todos, de alguma forma, Senhor, sejam tocados pela Tua santa palavra, que é martelo que esmiuça a pedra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quem concorda comigo diz amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos, como eu disse aqui a princípio, nós estamos fechando essa série de mensagens. E quem já foi abençoado, eu queria que desse um glória a Deus aí bem forte. Aleluia. Fale para o seu irmão aí, qual foi a mensagem que tocou o seu coração? Fale para ele: poxa, aquela mensagem de quinta-feira da evangelista Marcela, meu Deus, aquela de domingo da pastora Isa do Odre Velho, que é isso? Meu Deus, a palavra do bispo ali do jovem rico, quem se lembra?
E a gente vai se lembrando do quanto Deus falou conosco, né, irmãos? E hoje nós vamos falar, o tema da mensagem é imersão que gera coroas eternas. Imersão que gera coroas eternas. E eu estou olhando porque eu amo as artes do meu genro. É muito perfeito, né, gente? Deus te abençoe, viu, meu filho? Em nome de Jesus. E olha só, nós vamos falar sobre essa imersão. Eu acredito que você já foi imergido no desejo de conhecer mais da palavra. Você entendeu que você não pode permanecer sendo esse odre novo, porque o odre novo é substituído. Então você precisa, sabe, querer ser esse odre. Se você for odre velho, você vai ser substituído. Então você entende que você precisa ser odre novo para receber o novo de Deus. Sim ou não, irmãos? E hoje nós vamos falar sobre essa imersão que gera coroas eternas. Porque embora você seja essa pessoa que eu esteja vendo, você seja essa pessoa que tem um corpo, uma alma e um espírito, nós entendemos que um dia todos nós iremos ver o Senhor. Um dia todos nós iremos nos encontrar com o Senhor. Uns primeiro, outros depois. Mas um dia todos nós iremos ver a face do nosso Deus. E você pode dar um glória a Deus por isso? Porque tem crente que não quer viver isso, irmãos. Mas um dia, talvez, querido, muito em breve, alguns, talvez outros depois, mas todos vamos contemplar a face de Deus. E eu preciso te falar, querido, que existem coroas preparadas para o crente. Sabia disso? Existem coroas preparadas para o crente. A palavra usada no Novo Testamento para coroa é Stephanos. Me lembrei do irmão da Thay, né? Stefano, né? O nome dele? Stephanos, que significa coroa de vitória, né? Essa coroa de vitória era concedida para quem venceu uma corrida, para quem venceu uma luta, para quem venceu uma prova. Essa é a coroa da vitória, Stephanos. Não é o mesmo que diadema. Diadema também é um tipo de coroa, mas é um tipo de coroa de rei por posição. Um rei, ele recebe ali a coroa, muitas vezes por herança, né? Ele é um rei, por isso ele recebe uma coroa. Diferente de Stephanos, não sei como que é que fala, mas eu sei que é diferente porque essa Stephanos é com relação àquele que venceu uma batalha, uma corrida, uma luta, uma prova. E eu me refiro a esse tipo de coroa hoje. Então, queridos, é recompensa por perseverança. Essa coroa é um tipo de recompensa que você vai receber devido com a sua perseverança. Não tem nada a ver com salvação, ok, gente? Salvação é dom da graça. Efésios 2:8 diz que salvação é de graça, mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Não tem a ver com salvação, não estou falando de salvação. Eu estou falando de recompensas eternas para os salvos em Cristo Jesus. Amém? Então essa recompensa é de acordo com a nossa fidelidade. A pergunta é: como estou correndo a minha carreira? Pergunte para o seu irmão: como você está correndo a sua carreira? Nós vivemos hoje, queridos, uma geração onde as pessoas estão correndo atrás de reconhecimento. As pessoas correm de um lado para o outro, atrás de títulos, atrás de seguidores, atrás de aplausos. As pessoas estão correndo todo o tempo atrás de reconhecimento. Nós vivemos dias onde muitos querem aplausos aqui da terra. Nós vivemos dias, queridos, onde, por exemplo, a gente vive em busca de recompensas. Por exemplo, você trabalha. É legal quando você trabalha e você gosta do seu trabalho. Mas você trabalha também porque vai ter uma recompensa. Sim ou não, gente? Você não vai trabalhar se você não vai receber uma recompensa financeira. Porque se você quiser trabalhar sem receber uma recompensa, lá em casa tem espaço para faxina, para limpar. Fiquem à vontade. Brincadeira, tá, gente? Porque a gente não trabalha, gente. A gente vai trabalhar. Eu vou trabalhar ali na academia, seja como personal, porque vai ter uma recompensa, vai ter um valor que vai vir para as minhas mãos.
Você trabalha aí lá no seu trabalho, já que você vai fazer todos os armários da minha casa e eu não vou te pagar. Você entende que ele já trabalha imaginando que ele vai ter que colocar o elevadorzinho ali no armário para me subir, né, Jacques? Porque a mulher é pequena, mas ele sabe que vai ser caro. O bispo vai ter que trabalhar muito para pagar, porque é caro. Você trabalha porque existe uma recompensa. Só que muitas vezes, gente, a gente está aqui e fala: olha, Deus vai abrir uma porta para você, e é fato, porque eu fui moça e estou ficando velha mesmo, mas eu nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. É fato que Deus vai abrir portas, é certo que Deus tem um futuro certo, cheio de esperança para você, é certo, mas nós temos falado muito mais da terra do que do céu. E hoje eu quero falar do céu, porque assim como existem recompensas terrenas, assim como um dia eu passei 5 anos dentro de uma faculdade, de uma universidade, estudando sobre o corpo, e eu recebi ali 2 diplomas, assim como eu tive uma recompensa terrena, eu preciso te falar, querido, que o tempo que você passa na presença do Senhor aqui na terra, existem recompensas celestiais. Nós precisamos falar um pouco mais sobre o céu, porque está chegando o dia em que muito em breve, querido, o nosso Senhor virá. Ele aparecerá nos ares, Ele vai chamar a sua igreja, Ele vai chamar a sua noiva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E a minha oração, querido, é que eu e você estejamos preparados para esse grande dia. Não, bispo, está todo mundo salvo, irmãos. A palavra de Deus fala na parábola das 10 virgens. Interessante que 5 estavam preparadas, mas 5 não estavam. O que significa isso? Significa que nem tudo que parece é. Porque as 10 virgens estavam todas vestidas, aparentemente estavam todas preparadas, mas não estavam. Sabe o que isso aponta, gente? 5 estavam prontas e 5 não. Significa que talvez metade da igreja não esteja pronta. É forte, gente. Talvez metade da igreja, eu não estou falando de vínculo da paz, eu falo da igreja na face da terra, porque eu sei que em breve Jesus virá, irmãos. E nós precisamos estar preparados, vivendo cada dia como se fosse o último das nossas vidas. Tem muita gente que está brincando com a vida, está adiando o conserto, adiando fazer os caminhos de volta, sabe que precisa consertar e não conserta. E nós precisamos endireitar, querido, consertar o que precisa ser consertado, porque Jesus está voltando. Amém ou não amém? Eita glória, tem coisa demais para falar. Jesus me ajuda. E eu te pergunto, amado, o que é que nós estamos acumulando? Tesouros na terra ou tesouros no céu? Porque Mateus capítulo 6, versículo 19 diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, mas ajuntai tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, amados, não adianta você dizer que o teu coração está no céu, quando você vive mais focado na terra. Porque as tuas palavras, elas precisam corresponder, serem correspondidas através das tuas atitudes. Resumindo o seu coração, eu te pergunto, ele pulsa mais pelo céu ou pela terra? O teu coração, ele pulsa, ele sente o anseio, o desejo mais pelas coisas celestiais ou pelas coisas terrenas? Bispo, é o céu, todo crente vai falar céu. Mas deixa eu te falar uma coisa. A resposta está na forma como você administra o seu tempo, como você afeta, sabe, como você administra a sua vida e como você também afeta a vida de outras pessoas. Porque todas as pessoas que passam na sua vida, existe um propósito eterno. Alguém entende o que eu estou dizendo? Todas as pessoas que passam pela sua vida, existe um propósito eterno e você precisa discernir isso. Amém ou não amém, irmãos? Glória a Deus. E eu quero falar sobre essas coroas que o Senhor tem para nós. A gente vai falar sobre a imersão que gera coroas eternas. E a Bíblia fala, gente, de 5 coroas que são entregues aos fiéis. Repita comigo: 5 coroas. Existem 5 coroas que serão entregues aos fiéis. Essas coroas não são símbolos de vaidade.
mas de recompensas espirituais. Existem recompensas espirituais para os salvos. Primeira coroa, a coroa incorruptível. Está aqui? Vamos ler? Diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura. Tá aí, gente, é só ler. Olha só. Paulo, gente, ele usa a imagem dos atletas gregos. Esses atletas gregos, eles se abstinham dos prazeres, né? Eles disciplinavam o corpo e eles viviam com foco absoluto. E eles faziam isso por causa de uma coroa que murchava. Uma coroa que em poucos dias ela murchava. E eu acho perfeita a comparação de Paulo, né? A comparação de Paulo do atleta, quando ele compara o atleta com a vida cristã. Você sabia, por exemplo, que um atleta olímpico, ele treina de 4 a 8 horas por dia? Quantos aqui sabiam disso? Um atleta olímpico, principalmente na modalidade individual, ele treina diariamente entre 4 a 8 horas por dia. Muitas vezes na modalidade coletiva, 3 a 4 horas. E isso acontece durante anos. As Olimpíadas acontecem de quantos em quantos anos, igreja? De 4 em 4 anos. Então são 4 anos. O atleta não é aquela pessoa que vai fazer a coisa só na última hora. Ele treina durante os 4 anos. E durante esses 4 anos, o seu treino é entre 4 a 8 horas por dia. Enquanto muitos estão dormindo, descansando, o atleta, ele repete o mesmo movimento pela milésima vez. Ele é desafiado a fazer aquele mesmo movimento pela milésima vez. Nós estamos vivendo os dias que passaram as Olimpíadas de Inverno. Eu acredito que vocês assistiram aquela patinação perfeita. E aí você fala, meu Deus, essas pessoas não sentem dores com os movimentos no joelho, não sentem dores na coluna, parece que é tudo perfeito. Sim ou não, gente? Uma perfeição fora do normal. E o atleta, ele abre mão de festas. Ele controla a sua alimentação. Ele não come qualquer coisa. Ele faz uma dieta específica. Porque para quem não sabe, quem come saudável, treina melhor. Rende melhor nos treinos. Mas quem come muita besteira, muito carboidrato, muita gordura, sabe, uma comida rica em sódio, o seu treino é cansativo, é enfadonho, aquela pessoa que não consegue render. Aí você fala assim, poxa, mas você começa a comer bem, você começa a render melhor nos treinos. Amém, gente? E olha só, o atleta também suporta dores terríveis. Para mim, assim, eu falo, meu Deus, as ginastas, desde pequeninas, 3, 4 anos, né, para trabalhar ali a questão da flexibilidade, até acontecer a deformação plástica nas articulações, e força, e as crianças choram, mas elas têm um foco, por isso suportam dores. E aí elas vivem uma disciplina extrema. E tudo isso, gente, por causa de alguns minutos de competição. Por causa de alguns segundos de prova. Quase todos os atletas sofrem lesões. Quase todos os atletas sofrem lesões. Lesões tais
que vão repercutir a vida inteira. A pessoa vai se lembrar do estrago a vida inteira, sim ou não, pastor Eduardo? Fica lesionado, fica ali com a lembrança daquilo que aconteceu. E mesmo correndo riscos, porque eu vendo as Olimpíadas de Inverno, eu falei, meu Deus, o que é aquilo? Parece que é tipo que eles vão tipo um skate assim. Não sei falar esse nome não. Mas eles fazem umas coisas assim no gelo que você fala, meu Deus, se eles caem de mau jeito, acabou, nunca mais anda. Mas eles estão dispostos a correr riscos, porque eles têm um foco, eles mantêm focados, eles estão dispostos e disponíveis, mesmo sabendo que é uma carreira breve. Não existe isso de atleta com carreira longa. O atleta, a carreira dele é breve. Lembre que Paulo nos compara com atleta, tá? Deixa eu te falar que é muito breve a coisa aqui. É muito breve. Eles fazem isso tudo, os atletas, por uma medalha que pode oxidar. Eles fazem tudo isso por um título que pode ser esquecido. Agora Paulo fala que o atleta em tudo se domina para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Um atleta em tudo se domina para alcançar uma coroa corruptível, que vai ser esquecida, que vai oxidar. Mas nós, uma coroa incorruptível. Paulo já começa elevando o nosso nível ao nos comparar com um atleta olímpico. Porque para quem não sabe, um atleta olímpico ele começa na tenra infância, até se tornar um jovem, um adulto, um atleta de alto nível. Mas Paulo nos eleva e ele nos coloca como um atleta de alto, ele nos compara com um atleta olímpico, com um atleta de alto nível. Vira para o seu irmão e fala assim: você é de alto nível. Você, querido, é comparado a um atleta de alto nível, não porque você é bom. Entendeu? Entenderam? Você é comparado por Paulo como um atleta de alto nível, não porque você é bom, mas por causa de Cristo Jesus. Porque em Efésios 2:6 diz que Deus nos ressuscitou em Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Nós estamos posicionados em Cristo nas regiões celestiais. Paulo nos compara como atletas de alto nível por causa de Cristo. Um atleta, querido, um atleta olímpico, quando vence uma competição, ele é ovacionado. Vocês se lembram na Copa? Foi qual Copa que o Brasil ganhou? Quem aqui não era nascido em 2002? Nós vivemos essa glória, sabe, Bia? Foi lindo o retorno dos atletas, em cima de um carro ali do corpo de bombeiro. E o Brasil todo parou para ver aquele momento. Quem não podia estar lá, via pela televisão e foi emocionante. Foram recebidos com aplausos. Quem se lembra disso? Galera que é velha, viu? E olha só, gente, quando um atleta vence uma competição, ele é ovacionado. E ele é chamado também de vencedor. E nós, como atletas de Cristo, em Romanos 8:37, somos chamados de mais que vencedores. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Fala para o seu irmão assim: você não é um perdedor, querido. Você não nasceu para perder, você nasceu para vencer. Em Cristo você não é somente um vencedor, mas você é mais que vencedor. Amém ou não? Os atletas, eles treinam por algo que perece. Nós estamos correndo por algo eterno. O atleta, ele suporta dor física, mas muitos crentes não suportam a disciplina espiritual. O atleta suporta muita dor. Se ele tem que render, ele vai com dor.
ele toma analgésico, ele toma anti-inflamatório, ele toma corticoide, ele vai anestesiado, mas ele precisa render. Mas o crente não quer, não suporta a disciplina espiritual. Fala para o teu irmão assim: Deus te elevou em Cristo, você é de alto nível, querido. O atleta, ele repete fundamentos básicos todos os dias. Coisa básica todo dia, né? Mas muitos crentes desprezam o básico, que é uma vida de oração, uma vida de leitura na palavra, uma vida de jejum. Muitos crentes desprezam essas coisas que são básicas de um crente, de um cristão, coisas normais, comuns. Daqui a pouco já começa de pequenininho colocar bebê para jejuar. Não diminui o leite materno. Não, diminui não, hein? Tô brincando. Mas a gente precisa, gente. Sabe, a gente precisa voltar para o básico. Pergunte para o seu irmão: você já jejuou esse ano, querido? Se ele falar que não, você fala: vamos para adiante. Está na hora de voltar. O atleta, ele fica com foco no pódio. E por isso ele se abstém de tantos prazeres. Mas o cristão, ele precisa ter o foco no trono. O foco do cristão tem que ser o trono. Quem tem foco no trono não brinca com o pecado. Quem tem foco no trono não brinca com o pecado. Alguém entende o que eu estou dizendo? Por que a pessoa brinca com o pecado? Porque ela não tem foco no trono. Por que um atleta deixa de fazer tanta coisa? Porque ele tem um foco no pódio. Só que o atleta, muitos têm, mas muitos não têm o Espírito Santo, mas ele permanece focado. Enquanto crente que tem o Espírito Santo, que nos ajuda em todas as coisas, ainda brinca com o pecado, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Quem tem foco no trono não brinca com pecado, não vive uma vida dupla, mas entende Colossenses 3:5 e sabe da sua responsabilidade diária de fazer morrer a sua natureza terrena. Não serei eu nem bispo no gabinete, nos atendimentos, nos aconselhamentos, que faremos morrer a sua natureza pecaminosa. Você precisa matar. Abre aí tua Bíblia, você que brinca com pecado. Colossenses 3:5 diz isso, que você precisa fazer morrer a sua natureza terrena. Irmãos, eu não posso fazer isso por você. Se eu pudesse, era cada paulada. Oh, Jesus, meu sonho. Mas é você que precisa. Eu não quero mais. Porque não adianta você falar aqui, sabe, você até mesmo chegar e chorar e falar: eu não quero mais pecar, eu me arrependo, e amanhã está de novo brincando com o pecado. A vida é sua, meu irmão, o céu é para mim, o céu é para você, mas a decisão de fazer morrer a natureza terrena é tua. Quem tem foco no trono não se faz de vítima da sociedade. Mas é porque meus pais são assim. Mas é porque lá no meu trabalho é desse jeito. Quem tem foco no trono não se faz de vítima das circunstâncias, mas se posiciona em Cristo para vencer. Se posiciona em Cristo para vencer. Porque o meu trabalho é assim. Porque a minha... Não, se posiciona em Cristo para vencer. Amém ou não amém, irmãos? Se um atleta dedica 6 horas por dia para algo temporário, 6 horas por dia por algo que vai passar, eu te pergunto: quanto tempo da sua vida, quanto tempo das nossas vidas nós estamos dedicando por algo eterno? Quanto tempo? Outra observação na vida de um atleta que vale considerar é que a carreira de um atleta é muito rápida, como eu disse aqui. É rápida, gente. Não existe carreira de atleta que é longa. E nós cristãos somos chamados em 1 de Pedro 2:11 de peregrinos, de forasteiros. Peregrinos que passam por um lugar, forasteiros. Vai ser tudo muito rápido.
Nossa passagem aqui é breve. Filipenses 3:20 fala que somos cidadãos dos céus. Cidadãos dos céus. Se nós somos dos céus, se nós somos peregrinos, se nós somos forasteiros, nós estamos passando aqui. É muito rápido, é muito breve. Alguém entende o que eu estou dizendo? Bispa, mas não é, gente, o que é 70, 80, 90 anos, se comparado à eternidade? Muitos nem chegam a isso. Há 70, 80 anos, eu olho para minha mãe com 85 anos e celebro ao Senhor, sabe, pela cabeça boa dela, pelo vigor dela, mas muitos não chegam. Não sei se eu chego, irmãos. Tem muita gente que fica sonhando, vislumbrando só a terra, mas não pensa no céu, não pensa que existe uma senha, não pensa que ele pode ser o próximo a ser chamado. Irmãos, e todos vamos comparecer diante do Senhor. Paulo fala de atletas, atletas que se disciplinam para uma coroa corruptível, mas nós para uma incorruptível. Mas que coroa é essa? É a coroa do autocontrole. Essa coroa incorruptível é a coroa da renúncia. É a coroa para quem vence a sua carne diariamente. É a coroa para quem diz não quando ninguém está vendo. Não para o pecado quando ninguém está vendo. Sabe, porque às vezes você está lá no seu celular, um homem casado, e ele está lá vendo. Na presença da esposa ele não olha nada. Mas talvez, sem a presença da esposa, ele está vendo mulheres com roupas inadequadas. Eu estou falando de renunciar, irmãos. De exercer o domínio próprio sobre quem, sabe, no momento que ninguém está te vendo. Quando ninguém está vendo, é você dizer não para a sua carne. Não é sobre talento, é sobre disciplina espiritual. É jejum quando ninguém vê. Ninguém precisa saber que você está fazendo jejum. É oração quando ninguém chama. A coroa corruptível é para aqueles que choram no secreto. É para aqueles que jejuam sem postar. A coroa incorruptível é santidade quando ninguém fiscaliza. É para aqueles que decidiram ter um viver santo. Sabe por quê, irmãos? Porque quem não domina a carne não vai exercer nenhum tipo de governo no espírito. Alguém entendeu o que eu disse? Tem gente que quer poder, tem gente que quer posição, mas não quer renunciar. Quem não governa seus desejos não sustenta a unção. Quem não se disciplina no secreto não permanece no público. Então a coroa incorruptível é para quem exercita o domínio próprio, para quem faz morrer a natureza terrena, a natureza pecaminosa. Segunda coroa, essa coroa é um pouquinho maior, porque entrar nessa área de esporte a gente domina um pouquinho, a gente vai mais adiante. Mas a coroa da justiça, segunda coroa é a coroa da justiça. 2 Timóteo 4, 7, 8 diz. Cadê a coroa da justiça? Diz assim. Olha o que Paulo fala. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Paulo aqui, ele está escrevendo a sua última carta. Ele estava preso, prestes a morrer, e ele diz o seguinte: combati, completei e guardei. Combati, completei e guardei. A coroa da justiça, primeiro, ela é prometida para todos que amam a vinda do Senhor. Quantos aqui amam a vinda do Senhor? Ele virá, soberano. Ele virá. Quantos aqui esperam por esse dia? Você sabia que tem crente que não ama a vinda do Senhor?
Tem crente que fala: não, eu preciso resolver isso primeiro. Mas a coroa da justiça é para todos que amam a vinda do Senhor. E olha só, gente, amar a vinda de Cristo significa viver com expectativa santa. Amar a vinda de Cristo significa alinhar a vida com a eternidade. A sua vida precisa estar alinhada com o céu. Lembra da oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como? É quando você alinha a terra com o céu. Essa coroa está associada a quem termina a corrida, a quem conclui, a quem permanece. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas pessoas começam, mas poucas terminam. Na corrida cristã, na trajetória cristã, nós já presenciamos muitas pessoas que começaram bem, começaram empolgados, começaram com entusiasmo, começaram dizendo: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Mas na primeira adversidade que passa, murcha, desvanece, desfalece, fica desanimado, e muitos até desviam. Então, gente, essa coroa ela está associada a quem termina, a quem conclui a corrida. Amar a volta de Jesus significa viver preparado. Pergunte para o seu irmão: você está preparado, querido? Significa não negociar convicções. Significa perseverar até o fim. Não é para quem começa bem, mas é para quem termina bem. É para quem permanece. É permanecer quando tudo está difícil. É permanecer apesar das injustiças sofridas. É permanecer quando ninguém te aplaude. É permanecer, sabe, quando apesar de tudo que você fez, você se sente só. É permanecer quando tudo está difícil. É entender que o céu não recompensa intensidade momentânea. O céu não recompensa empolgação, intensidade momentânea, e sim a nossa constância, a nossa permanência. Essa é a coroa dos que continuam mesmo sangrando, continuam mesmo decepcionados, continuam mesmo feridos, continuam mesmo quando são traídos, continuam até mesmo quando são esquecidos. Eu preciso te falar que o inferno não teme quem começa com fogo, ele teme quem permanece com convicção. O céu, ele não vai premiar a empolgação, mas ele vai premiar a constância. Paulo não disse assim: eu comecei bem. Ele disse: eu completei a carreira. No reino, queridos, não vence quem corre mais rápido. No reino, vence quem não para. Não é quem corre mais rápido, quem é quem faz mal, mais, sabe, mas é quem não para. Começar é decisão, você decide começar, mas permanecer é uma questão de caráter. Permanecer é caráter. Amém ou não, irmãos? Então, amados, não desista. Sejam fiéis até o fim e receberá a coroa da justiça. Nós perseveramos porque vislumbramos algo maior. A coroa da justiça é para quem ama a volta do Senhor. E quem ama, aguarda com expectativa, vive para isso. E também para aqueles que permanecem. Não desiste, não desanima, apesar das batalhas. Amém? Terceira coroa, a coroa da vida. Tiago 1,12 diz: feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da...
que Deus prometeu aos que o... Tiago escreve a crentes dispersos que estavam enfrentando perseguições e pobreza, que não é o caso de muitos aqui. Ele não promete escape da prova. Tiago não promete o escape ali da prova. Ele promete recompensa após suportar a prova. A palavra suporta significa permanecer sob pressão. Apesar da pressão que você está sofrendo, você permanece. Tem pessoas que diante das pressões fogem. Tem pessoas que diante das pressões retrocedem. Tem pessoas que diante das pressões abandonam. Mas Tiago aqui fala que feliz, bem-aventurado é a pessoa que persevera na provação, porque depois de ser aprovada, ela vai receber a coroa da vida. Essa coroa também está ligada à perseverança nas tribulações. E historicamente, quando você vai estudar mais profundo, está associada aos mártires, aqueles que morreram por Cristo. Querido, nós precisamos entender que quando nós estamos sendo provados, isso não significa que estamos sendo abandonados. Porque às vezes a gente se sente assim, sim ou não? Quem aqui diante das provas já se sentiu assim? Parece que Jesus esqueceu, né? E eu lembro de José ali, que foi lançado dentro de uma cova, foi deixado, esquecido, abandonado. Mas ele permaneceu fiel. E olha o que Deus fez com ele, gente. Colocou ele como governador de todo o Egito. Então assim, a prova ela não é o sinal de abandono, é a oportunidade de maturidade. O sofrimento suportado com fidelidade, todo o sofrimento suportado com fidelidade produz recompensa eterna. Essa coroa não é dada, gente, no culto da vitória. Ei, vamos para o culto da vitória, receber a coroa da vida. Não, você não vai receber a coroa da vida no culto da vitória. Ela é gerada no vale, ela é gerada no meio da prova. A prova, queridos, é a fábrica de campeões espirituais. Bonita, né? Frase, fala aí para o seu irmão. A prova é a fábrica de campeões espirituais. Pergunte para ele assim, você entendeu? E olha só, amados, essa é a coroa dos que sofrem e não negam a fé. Apesar do sofrimento, não negam a fé em Cristo Jesus. Queridos, nós precisamos entender e ter a plena certeza de que a fornalha não te mata. Fala para o seu irmão, a fornalha não te mata. Porque existe o quarto homem na fornalha para te livrar. Amém ou não? A cova não te enterra, te promove. Lembra o que aconteceu com José? Ele foi lançado numa cova, mas a cova não enterrou. Antes ele foi promovido. A luta não te destrói, te amadurece. A pressão, quando nós somos pressionados, às vezes nós estamos sendo pressionados de todos os lados. A pressão, querido, mostra quem nós somos. Quem suporta a prova recebe vida dobrada. Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Suporte as provas, porque você vai receber a coroa da vida. Então, voltando, coroa incorruptível para quem exerce domínio sobre a carne, disciplina. Coroa da justiça para os que amam a vinda do Senhor e permanecem nele. Coroa da vida para os que suportam provações e perseveram no Senhor. E nós vamos para a quarta coroa. A quarta coroa é a coroa de glória. Irmãos, quantos estão sendo abençoados aqui? Diga amém. Poucos. Mas eu amo falar sobre as coisas eternas, porque Deus colocou
a eternidade dentro do homem. Lá em Eclesiastes 3:11 diz isso, que Deus colocou o anseio pela eternidade dentro de nós. E se você não sente algo bom quando fala das coisas eternas, você precisa nascer de novo. De verdade, eu falo isso com muito amor. É aceitar Jesus, receber o Espírito Santo, porque a gente vive para isso, sabe? Para contemplar a face do eterno. Então a gente vai falar agora, puxa o cinto aí. Todo mundo que cuida de alguém. Amém ou não amém? Quantos líderes nós temos aqui? Só esses. Quem aqui tem filhos? Todos que têm filhos são líderes. Você é o líder dos seus filhos. Talvez você exerça liderança no seu trabalho, na sua escola, quando você é o líder assim, do grupo que faz os trabalhos, né, amiga? De alguma forma você lidera. Nós vamos falar sobre a quarta coroa, que é a coroa de glória. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. 1 de Pedro 5:4. Quando você vai ler versículo 1, versículo 2, versículo 3, quem quiser ir abrir sua Bíblia e conferir, fique à vontade. Esse versículo aqui, o 4, o 1, 2, 3, 4, está se referindo a pastores e líderes. Ok? Essa coroa ela é destinada a pastores, líderes e também todos aqueles que cuidam de pessoas com amor e responsabilidade espiritual. Amém? Não é só sobre liderança de título, é liderança de amor, é liderança de lágrimas. Porque Deus, gente, Ele não recompensa posições, Ele recompensa cuidado. Deus recompensa cuidado. E a coroa de glória é a coroa de quem serve sem manipular. A coroa de glória é a coroa de quem ama sem interesse. A coroa de glória é a coroa de quem ama, de quem lidera pelo exemplo. A coroa de glória não é para quem aparece. A coroa de glória é para quem sustenta. Liderança no reino, irmãos, é lavar os pés. Liderança no reino é lavar os pés. E Deus está levantando líderes que cuidam sem interesse. Deus está levantando líderes que choram por seus discípulos. Deus está levantando líderes que protegem os seus discípulos, que protegem até mesmo quando são atacados. O céu recompensa quem protege o que Deus ama. Deus, gente, Ele vê o cuidado silencioso. Deus vê o aconselhamento que ninguém aplaude. Deus vê a oração feita por alguém que nem sabe que está sendo sustentado pelas orações. O sumo pastor Jesus Cristo, Ele vai recompensar pastores fiéis e a todos que cuidam de vidas espiritualmente. Ele vai recompensar. E eu pergunto para todos vocês que lideram: se sua liderança fosse avaliada hoje, ela seria reconhecida no céu? As pessoas que estão sob os seus cuidados estão sendo transformadas ou pressionadas? Se Jesus examinasse sua forma de cuidar, Ele diria assim: isso se parece comigo? Sua vida como líder tem revelado Jesus ou tem revelado mais da sua personalidade? Porque tem líder que tem síndrome de protagonista, né? Se alguém olhasse para você de perto, enxergaria Cristo ou apenas discurso? Onde estão aqueles que estão sendo formados
para continuar a obra, que você está formando para continuar a obra. Quem está mais perto de Deus por causa da sua influência? Você está gerando discípulos ou apenas admiradores? Ah, eu admiro a bispa, então faça o que eu faço. Teve uma época, a gente tem um casal de presbíteros aqui na igreja, presbítero José e presbítera Anaí, que casal lindo. E eles são servos, eles servem. E aí tinha umas 30 pessoas que falavam de boca cheia: ah, eu admiro, admiro, admiro. Aí teve uma hora que eu parei, eu falei: sim, admira, mas vocês estão fazendo o que eles fazem? Porque é muito legal a gente falar que admira. Quando a gente admira mesmo, a gente quer aprender a gente quer fazer igual. Sim ou não, gente? E aí pararam com as admirações, né, presbíteros? Cadê os admiradores? Alguns até foram embora. Porque falar, gente, é uma coisa, viver é outra. É outra, totalmente diferente. Então a coroa de glória é para os que exercem sua liderança de boa vontade, com cuidado, coração voluntário, sabe, sem constranger, sem ganância, sem ser ditador, mas sendo exemplo. Isso é a coroa de glória. E a última coroa é a coroa da alegria. Tem que fechar com alegria, né, gente? 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20 diz assim: todavia, quando nosso Senhor Jesus retornar, quem será a nossa esperança, alegria ou coroa de glória diante dele? Ora, não sois vós? Com certeza, vós sois a nossa glória e a nossa grande alegria. Gente, essa coroa é a coroa daqueles que ganham almas, daqueles que evangelizam, daqueles que discipulam. Não é sobre palco, é sobre impacto eterno. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Em 2006, nós éramos de outra denominação, e a nossa igreja, ela era tomada por uma atmosfera de tristeza, que parecia um culto fúnebre. E aquilo me intrigava. E eu falava: não é possível, gente. A gente está celebrando a vida, e esse ambiente triste desse jeito. E aí eu me dei uma revolta santa. E eu me separei 3 dias para o Senhor. Meus filhos eram pequeninos, Belinha tinha 6 anos. Caleb 4. E eu fui e falei: Senhor, o Senhor precisa me falar o que está acontecendo. E o Senhor, pela misericórdia dele, ele me falou: sabe o que, gente? Sabe por quê? Essa atmosfera triste de morte, pega a revelação. Porque não tem fruto. Cadê os frutos? Cadê os frutos? Estão pegando a revelação? Preste atenção. O tanto que traz alegria o nascimento de uma criança. Já te melhorou muito essas 2 meninas? O tanto que traz alegria uma criança dentro do lar da gente. O tanto que os filhos nos alegram. Casa, pastores, eles casam, vão embora. Nossa esperança é que chegue os netos, porque a casa fica vazia. Não é, gente? E na casa do Senhor é a mesma coisa. O ambiente fica triste, pesado, carregado. Culpa nossa. Cadê os frutos? Cadê? Cadê as almas?
E foi naquela época que surgiu, nós éramos de outra denominação, o ministério Rineina Donai. E a gente começou a evangelizar e começamos a ganhar almas para Jesus, e foi poderoso e mudou o ambiente da igreja. Quem se lembra disso sabe que mudou o ambiente da igreja, porque tinha alegria, tinha dança, tinha teatro, tinha festa, tinha conversão de almas. Carnaval, a gente estava, sabe aonde? Lá na Ceilândia evangelizando. Quantos aqui querem alegria eterna? Em nome de Jesus, leve alguém com você para o céu, irmãos. Porque a única coisa que atravessa a eternidade são almas. Lembra daquele homem que ajuntou um monte de coisa nos seus celeiros? E aí o Senhor falou: louco, se pedir hoje a tua alma. A única coisa que atravessa a eternidade são almas. Você pode até acumular bens na terra, você pode até conquistar títulos nesse mundo, mas nada disso vai entrar no céu, nada disso vai entrar na eternidade, mas as pessoas entram. Quem você está levando com você para o céu? Irmãos, vocês já pararam para pensar o tanto que a sua vida pode impactar outras para a eternidade? Eu estava refletindo, a mãe do meu primeiro sobrinho, vamos colocar assim primeiro, ela faleceu, não tem nem um mês, ela teve vários cânceres, e eu orando por ela, e o Senhor trouxe para mim algo. O Senhor foi me mostrando assim, Ele me salvou, aí pela graça do Senhor, consegui passar Cristo para o meu irmão, evangelizei meu irmão aceitou Jesus. Aí meu irmão aceitou Jesus, e aí ele levou o filho dele para a presença do Senhor. O filho dele era criança. Hoje o filho dele é um homem de Deus extraordinário. E o filho dele impactou a mãe, que não é a esposa do meu irmão, tá, gente? Impactou a mãe com Jesus. Vocês entendem que eu tenho uma participação nisso, para a glória de Deus? E aí você fala assim, gente, vocês não têm noção. Quando você ganha uma alma para Jesus, o quanto você pode afetar outras e outras, e outras, e outras, e outras, e outras. E eu te pergunto, quem você está levando com você para o céu? Quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Quando foi? Porque o único tesouro que atravessa a eternidade são almas. A nossa fé, gente, ela não pode ser apenas preservada, ela precisa ser multiplicada. E essa mensagem, ela nos faz refletir. Estamos mais imersos com o céu ou com a terra? Você está vivendo para ser lembrado na terra ou recompensado no céu? E eu fiquei refletindo no sepultamento dessa mãe do meu sobrinho, minha ex-cunhada. O pastor falou assim, ela foi salva, afastou e estava salva. E aí o pastor falou assim no sepultamento, ele falou: olha, talvez você não teve oportunidade de participar de um culto na casa dela, com ela viva. Mas no último capítulo da vida dela, você está participando desse culto e ouvindo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, nós precisamos pregar Jesus. Nós precisamos encher essas cadeiras. Você precisa se envergonhar por ver que do seu lado tem uma cadeira vazia. Você precisa se envergonhar porque você tem uma igreja confortável, porque a sua igreja tem uma cultura de cuidado, sabe? Porque nós abraçamos, nós cuidamos, nós levamos para atendimento. E por que você não ganha almas? Sabe por quê, irmãos? Porque não tem relacionamento com Cristo. Porque, sabe, eu estava ali namorando em santidade com meu marido, casamos
começamos a ter intimidade rapidinho. 2 filhos. E se não viesse a vasectomia, acho que até hoje estava tendo filho, né, irmão? Sabe por quê, irmãos? Intimidade gera filhos. Que intimidade com Deus é essa que não gera nada? Aí do teu lado precisa ter alguém domingo. Vai atrás, irmãos. E eu falei hoje sobre 5 coroas mencionadas na palavra. Primeira coroa incorruptível, que é uma vida de renúncia. Segunda coroa, coroa de justiça, para aqueles que permanecem fiéis e amam a vinda do Senhor. Terceira coroa, coroa da vida, daqueles que perseveram nas provações. Quarta coroa, coroa de glória para líderes, pastores que cuidam do rebanho de Deus com amor, sem torpe ganância. E a última coroa é a coroa da alegria para quem ganha almas. Tem gente que não ganha e faz é se perder. Vou lá ganhar a pessoa para Jesus e se perde. Vou lá. Gente, vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Não é faculdade que faz ninguém se perder. Não é trabalho que faz ninguém se perder. Nada disso. O que faz a pessoa se perder é porque ela já está perdida há muito tempo. Está entendendo? É porque fala assim, não, foi para a faculdade e se perdeu. Não, já estava perdida. Porque eu fiquei 5 anos, cultura do corpo. 5 anos. Fiz 2 graduações, gente, licenciatura e bacharel. Permaneci intacta, firme e forte com Jesus. Aqui, ó, meu oásis. Era o lugar do meu refrigério. Ah, o trabalho que eu faço, trabalhei em academia 6, 7, 8, 9, 10 anos, sei lá. Dava aula coletiva, treinamento personalizado, e aí? Não é o trabalho. Ah, mas eu estou trabalhando, então... Cara, foge da aparência do mal. Se você não vai suportar, sai daí. Ah, mas é porque eu... Não é nada disso. A pessoa já está perdida há muito tempo. E hoje é dia de voltar para Jesus. A gente precisa, sabe, gente? Eu fico pensando assim, as pessoas têm uma vergonha de confessar pecado, de assumir, sabe, que está desviado, de voltar para Jesus. A gente sabe, irmãos. O pastor conhece suas ovelhas. Deixa eu te falar. A gente sabe. Uma vergonha. Deixa eu falar. Quando o povo, lá na velha aliança, eles pecavam, sabe, eles não se cobriam com um animalzinho ali, escondendo um animal para ninguém ver qual era o seu pecado, não. Ele tinha que passar bem pelo meio do povo, as tribos em volta, levando um animal que denunciava qual era o seu pecado. A Bíblia não esconde pecado de ninguém. Sabe, a Bíblia não esconde pecado de ninguém. Você vê um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia deixa explícito o pecado dele. E aí o crente, que nem sei mais se é crente, está desviado dentro da igreja e fica aí bancando que é o santão. Volta para Jesus, volta, porque o Senhor te ama, porque ainda dá tempo. Volta em nome de Jesus. Amém ou não, irmãos? Então essas 5 recompensas reservadas são 5 oportunidades para nós vivermos imersos em Cristo. E antes que você pense que é sobre glória pessoal, para fechar, vou mostrar algo para vocês. Coloque aí para mim o último slide, Sam. Olha só qual é o propósito final das coroas. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberania, e por Tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Preste atenção. A coroa que você vai receber não é para exaltação própria, é para ser colocada aos pés do Senhor. E hoje o Espírito Santo, Ele quer que a gente seja imerso nessa verdade, na convicção de que nós não queremos chegar nos céus de mãos vazias. Alguém aqui quer chegar nos céus de mãos vazias? Dê um glória a Deus.
Estão prestando atenção? Quem aqui quer chegar no céu com uma coroa? Diga amém. Se coloque em pé em nome de Jesus. Feche seus olhos agora. Coloque a mão no seu coração, comece a refletir. Porque existe um dia, queridos, marcado. Um dia marcado na eternidade. E esse dia vai ser o dia que Cristo vai olhar para você. Feche seus olhos. Naquele dia não importa o que disseram sobre você aqui na terra. Não importa o quanto você foi importante aqui na terra. Mas vai importar o que o céu registrou sobre você. Eu te pergunto, o que é que você tem acumulado, irmãos? O que você está acumulando? Aplausos ou coroas? Se Jesus voltasse hoje, você receberia alguma dessas coroas? Imagine Cristo olhando para você. Imagine o céu em silêncio. Jesus olhando para você. E de repente você está de mãos vazias. Ou você tem algo para colocar diante dos pés dele? Você deseja receber algumas dessas coroas? Quantos aqui desejam? Diga amém. Então você vai declarar assim. Declara assim comigo: eu não quero chegar no céu de mãos vazias. Querido, levante a tua mão para o alto e você vai alçar, levantar a tua voz e declarar isso. Declare: Pai, eu não quero chegar nos céus de mãos vazias. Eu queria chamar os pastores aqui na frente agora. Você que não deseja, querido, chegar nos céus de mãos vazias, vem aqui na frente e seja imergido por esse anseio pelo eterno, por aquilo que realmente importa. Que hoje Deus quer restaurar atletas de Cristo que estão cansados, atletas de Cristo que estão machucados, atletas de Cristo que estão feridos. Pode se colocar na frente dos pastores, gente, que já estão aqui. Senhor Jesus, venho aos seus pés jogar minha coroa. Como poderei usá-la? O Senhor hoje está reacendendo altares que estão apagados. Na sua presença. Hoje Deus está devolvendo o propósito para a sua vida. Senhor Jesus, seja tocado. Venho aos seus pés jogar minha Seja imergido por essa presença.